Bom dia, oitavos anos da Escola Etelvina, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade aqui às aulas remotas, né? Semana passada a gente viu o filme como introdução a esse capítulo, o filme Tempos Modernos, do Charles Chaplin, que até o livro didático de vocês, se vocês olharem, começa com ele. É muito comum a gente começar essa matéria passando aquele filme, porque aquele filme mostra claramente a situação de um proletário, de um trabalhador na indústria da Inglaterra no século XVIII, como era difícil, como era anti-higiênico o local, como era perigoso trabalhar. Era isso que nós vamos ver basicamente no período da Inglaterra da Revolução Industrial. O que significa, gente, Revolução Industrial? Primeira coisa, revolução é uma mudança brusca, é uma mudança drástica. No caso aqui, decorrente das indústrias. As indústrias vão proliferar na Inglaterra no século XVIII e vão provocar uma série de transformações que nós vamos ver nos próximos slides. Quero chamar a atenção aqui que a Revolução Industrial, nós vamos ver que o primeiro foi a Inglaterra no século XVIII, no século XIX outros países da Europa e os Estados Unidos da América farão, o Brasil só no século XX. Porém, a Revolução Industrial não acabou. Existem países que estão em processo de Revolução Industrial e há quem diga que nós estamos na quarta Revolução Industrial ou na quinta Revolução Industrial, com a invenção aí das redes sociais, com o iPad, com o iPod. Então, a Revolução Industrial é, na verdade, uma revolução na tecnologia, revolução na técnica de produção. Tem a ver com produção em massa, uma grande produção. Esse mundo começa na Inglaterra no século XVIII. Vou chamar a atenção também para vocês das grandes transformações, não só na Inglaterra, mas no mundo inteiro decorrente da Revolução Industrial. Bom, tá aí a definição. Mudança brutal no sistema produtivo que promoveu mudanças sociais, políticas econômicas e culturais. Por que a Inglaterra foi pioneira? Pioneira é primeira, tá, gente? Primeiro de tudo, para ter indústria você tem que ter o quê? Matéria-prima. Matéria-prima é o que entra na indústria. Então o algodão vai gerar a roupa. O algodão é matéria-prima que entra na indústria e vai gerar a roupa. O petróleo é uma matéria-prima já do século XIX, de uma outra revolução industrial, mas em todo caso o petróleo é uma matéria-prima que vai gerar um produto, o que? Um óleo de cozinha, borracha. Então, matéria-prima é o que entra na indústria. Só lembrando aqui para vocês, o pessoal de Ubatuba, que um dos motivos para a Ambev estar aí nessa cidade é porque a água é uma matéria-prima fundamental para a produção da cerveja. A água de Garapé, uma água muito limpa, né, gente? Eu não sou um consumidor de cerveja, mas há quem diga que a cerveja de Juatuba é mais gostosa, justamente pela matéria-prima água que vem de Igarapé. Bom, outra coisa fundamental. Entrou a matéria-prima, gerou o produto, esse produto precisa de mercado consumidor. O que é isso? Pessoas que compram os produtos. Você produz para vender. Se ninguém comprar o produto, a indústria quebra. Quando vocês passarem ali pela Fiat e ver aquele tanto de carro do lado de fora, tudo aquilo já está vendido. Os que compram são o mercado consumidor. A roupa que a gente usa, nós somos mercado consumidor. O refrigerante que a gente compra, nós somos o mercado consumidor do refrigerante. Então, o mercado consumidor são as pessoas que consomem os produtos ou que compram os produtos. Chamar aqui a atenção para uma curiosidade: a China hoje é o segundo maior país do mundo em termos econômicos, com grande possibilidade de se tornar a maior potência econômica, ultrapassando os Estados Unidos, que por mais de 100 anos são a maior potência mundial. Por quê? Um dos detalhes da China é isso: mercado consumidor.
A China tem uma população de 1,5 bilhão de pessoas. Vocês imaginam vender chicletes para 1,5 bilhão de pessoas? Você vai ficar rico. Então, o mercado consumidor de 1,5 bilhão, muito alto da China, faz com que as indústrias todas queiram ir para a China e a China está se tornando uma grande potência com isso. Ok? Outra característica que fez a Inglaterra a primeira, puritanismo. É uma religião, não sei se vocês lembram, no 7º ano a gente trabalhou, muito voltada para lucro, dinheiro, trabalho. E quem realmente investiu nas indústrias é quem estava procurando isso. Lucro, trabalhadores, não é? E aqui, capitais acumulados. Capital, gente, aqui na Inglaterra nós vamos entender capital como dinheiro. A Inglaterra acumulou muito dinheiro ao longo dos séculos, principalmente com a pirataria. Né? Quem já viu os filmes aí de pirataria? Então a Espanha lá na América saía com as embarcações cheias de produto, a Inglaterra ia lá e roubava. Portugal aqui no Brasil saía em embarcação com um monte de produtos, a Inglaterra ia lá e roubava. Isso é pirataria. Os ingleses foram os maiores piratas do mundo e acumularam muito capital, ou seja, muito dinheiro com isso. Vale lembrar também que a Inglaterra colonizou, o que é hoje os Estados Unidos. O ouro brasileiro foi parar, sobretudo, na Inglaterra, porque Portugal fez um acordo com a Inglaterra, chamado Tratado de Methuen. Portugal se endividou com a Inglaterra e teve que pagar com o ouro brasileiro. No final das contas, o ouro brasileiro, a maior parte, foi parar justamente na Inglaterra. Então ela acumulou muito capital, acumulou muito dinheiro para investir em indústrias. Bom, cercamentos. Essa também é uma característica fundamental que levou a Inglaterra a ser a primeira a fazer a Revolução Industrial. Quero até deixar para vocês de sugestão a abertura dos Jogos Olímpicos em Londres. Pesquisem no Google, pesquisem no YouTube, que vocês vão ver que eles vão mostrar esse processo. Esse processo foi fundamental também para a Inglaterra ser a primeira a fazer a Revolução Industrial. O que são os cercamentos? Gente, nunca vamos pensar área rural e área urbana de maneira isolada, de maneira separada. Eles sempre estão interligados. Os cercamentos nada mais é do que cercar os campos, cercar a área rural, transformar a pequena propriedade em grande propriedade e aplicar muita tecnologia. A tecnologia, ela substitui o trabalhador, substitui o camponês, de modo que uma tecnologia fez o que 100 camponeses faziam. Esses 100 camponeses ficaram desempregados. Eles tiveram de ir para a cidade. E quando você está desempregado, você é mão de obra barata. Você precisa de um emprego, que pagar você está aceitando. Ora, a Inglaterra tinha capital, tinha muito dinheiro. Está cheio de gente querendo trabalhar para ganhar pouco. Então vamos montar a indústria, eles vão trabalhar ganhando pouco e o lucro vai ser enorme. Perceberam como os cercamentos foram fundamentais para a Revolução Industrial? A expulsão do camponês, o desemprego na área rural, fez com que o camponês chegasse na cidade, querendo mão de obra barata, ou seja, se oferecendo para trabalhar ganhando pouco, e levou o pessoal que já tinha capital a montar uma indústria e colocar esse pessoal para trabalhar ganhando pouco. Resultado, proliferaram as indústrias e os lucros muito grandes para os donos das indústrias. Aliás, já chamando a atenção aqui para o seguinte: a Revolução Industrial provocou uma transformação social, que é quando faz a divisão burguês e proletário. Quem é o burguês? É o dono da propriedade, é o dono da indústria. O proletário, o trabalhador, é quem trabalha na indústria. Esse é o mundo que a gente vive hoje, que surgiu na Inglaterra no século XVIII. Por exemplo, quem é o dono da Ambev? Jorge Paulo Lema, o homem mais rico do Brasil. A Ambev é dele, é uma indústria que é dele, então ele é um burguês. O resto
trabalha na Ambev? São os proletários. O dono do SBT, Silvio Santos, ele é um burguês. Ele trabalha, ele é dono do SBT. O resto trabalha no SBT. O que é melhor, ser burguês ou ser proletário? É muito melhor ser burguês. Claro que existe muito menos burguês do que proletário, porque rico sempre foi minoria, pobre sempre foi maioria. Cuidado com a definição de burguês, porque a gente chama burguês muitas vezes como um cara rico. Nem sempre. O cara pode ser um pequeno burguês e ter uma lojinha pequena, uma empresa pequena. Para ser burguês, você tem que ter uma propriedade e empregar naquela propriedade. Então, se o cara é dono de uma padaria e emprega 2 pessoas na padaria, ele é o burguês, ele é o dono da padaria. Não necessariamente ele é um rico. Ok? Muitas vezes as pessoas falam: professor, eu tenho um carro, professor, eu tenho uma casa, é uma propriedade minha, eu sou um burguês? Não. Para você ser burguês, você tem que empregar as pessoas, você tem que pagar o salário para uma outra pessoa. Você tem que ser dono de uma propriedade e pagar um salário para outra pessoa. Aí você é um burguês. Bom, a imagem aí está mostrando para vocês as inovações na época do século XVIII na Inglaterra. A energia a vapor, que aumentou muito a produtividade. Falar em Revolução Industrial é falar em aumento da produtividade, em aumento da tecnologia, ok? Inclusive vai ter a mudança do artesanato para o trabalho industrial. Vocês sabem muito bem que o trabalho artesanato ele demora muito mais do que o trabalho industrial. Um sapateiro, um artesão, demora muito mais para produzir uma quantidade de sapatos que uma indústria, por exemplo, de sapatos. Tá aí também, coloquei para chamar a atenção uma invenção aí da Inglaterra no século XVIII, uma fiandeira mecânica que revolucionou o setor têxtil. O que é o setor têxtil? É o setor de roupas. É o setor que usa o algodão como matéria-prima para a produção de roupas. Quero chamar a atenção aqui também o seguinte, gente. Desde aí do século XVIII na Inglaterra até os dias atuais, o proletário, o trabalhador da área de roupa, da área têxtil, sempre foi muito precário, sempre ganhou muito mal e muitas vezes vítimas de trabalho escravo. Façam o teste, vão lá no Google e escrevam o nome de uma empresa de roupa qualquer e depois escrevam trabalho escravo. Provavelmente vocês vão encontrar inúmeras reportagens de processos envolvendo essas empresas por trabalho escravo. Uma das empresas mais comuns da prática de trabalho escravo é as indústrias do setor têxtil. Tá aí a invenção também aí já no século XIX da locomotiva a vapor. A Inglaterra que criou a locomotiva, que criou as ferrovias, tudo a Inglaterra foi a primeira. Qual que é a importância disso? Diminuiu as distâncias, permitiu um transporte bem mais rápido de mercadorias e de pessoas. Ora, a Inglaterra produziu tanto que ela precisava escoar esses produtos. Então vem depois a invenção da ferrovia, da locomotiva para transportar esses produtos para outras cidades e depois até para outros continentes. Gente, o mundo que a gente vive, globalização, é uma globalização que de produtos, de mercadorias. Você compra produto inglês, você compra produto americano, McDonald's, por exemplo, em qualquer lugar do mundo. A produção industrial, a produção de mercadorias é tão grande que é preciso de um mercado consumidor mundial. Então a globalização nada mais é do que isso. É um consumo mundial de produtos, de mercadorias. Tudo começou na Inglaterra e percebam que até hoje vem acontecendo. Gente, repara aí na fumaça das indústrias. A Revolução Industrial provocou um dos grandes problemas, a questão ambiental, a poluição do meio ambiente.
Eu faço até essa sugestão, quem puder visitar, fazer uma excursão à Serra do Curral, quando vocês chegarem lá no alto da serra e olha para o céu, vocês vão ver uma parte que está azul limpinha e a outra cinza, meio cinza, meio preta. Essa área cinza é a área industrial e aquele cinza significa poluição. As indústrias trouxeram grandes problemas ambientais. Manchester, nessa época, no século XVIII, na Inglaterra, era conhecida como a cidade da poluição. Outro exemplo que eu dou para vocês, a diferença de capital para o interior. Como a capital tem mais indústrias, tende a ser uma área mais poluída. O céu você vê menos estrelas do que quando você vai a uma cidade mais no interior. Como no interior tem menos indústria, a poluição é menor, você consegue ver um número muito maior de estrelas. Outra questão aqui que eu quero chamar a atenção é que a Revolução Industrial sempre vem com o aumento da população. Se aumentou a mercadoria, aumentou o número de produtos, aumenta o número de pessoas. É como se menos pessoas passassem fome. E outra, para levar esses produtos é preciso toda uma infraestrutura urbana. Então a Revolução Industrial trouxe também uma grande urbanização. O ambiente das fábricas, eu acho que o filme deixou isso bem claro para vocês. Anti-higiênico, não tinha segurança alguma, tanto que o Charlie Chaplin se machuca, não é? Então, assim, tudo isso vem ao longo dos tempos, mas no início não tinha nenhuma segurança para o trabalhador, nenhuma segurança para o proletário. A Revolução Industrial trouxe a divisão, como eu falei, burguês e proletário. O burguês, dono da indústria, e o proletário, que trabalha ou que opera na indústria. Gente, podem ver essa imagem que crianças nessa época trabalhavam, mulheres trabalhavam, ganhavam bem menos do que os homens, mas todos ganhavam muito mal. Nós vamos até depois ver um texto discutindo o trabalho infantil, que hoje é proibido. Naquela época havia uma grande exploração do trabalho infantil. E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que o trabalhador, vamos lembrar do Charlie Chaplin, não tinha higiene na fábrica, não tinha segurança, mulheres e crianças trabalhavam ganhando bem menos. Se houvesse algum acidente, mandava o cara embora, ele não recebia nada. É óbvio que os proletários, é óbvio que os trabalhadores não iam aceitar isso pacificamente. Os trabalhadores vão se organizar e vão lutar por melhores condições de vida, melhores condições de trabalho. O primeiro movimento é o ludismo, que está aí na imagem para vocês, que ficou conhecido como quebra das máquinas. Ludismo vem em homenagem ao líder deles, que é Ned Ludd, daí vem o ludismo. Eles quebravam as máquinas porque no fundo eles sonhavam com um mundo antigo, mundo rural, que eles julgavam ser mais interessantes, mais prósperos do que o mundo urbano industrial. Ok? Mas o movimento foi reprimido e vários deles presos, mortos, né? O filme também mostra isso. E o segundo movimento, já bem mais organizado, os trabalhadores, o cartismo, quando os proletários entregam uma carta, daí o nome, cartismo, eles entregam uma carta ao parlamento inglês exigindo melhores condições de trabalho. Os operários não estavam dispostos a aceitar tamanho, exploração, salários irrisórios, fábricas anti-higiene, nenhuma segurança. É óbvio que eles não iam aceitar isso por muito tempo. E está aí já a origem até do socialismo, que nós vamos ver com mais calma no ano que vem. O socialismo era quando o operário ia acabar com esse mundo burguês. Ele ia pegar toda a produção industrial e coletivizar. Esse é o sonho do socialismo. A origem do socialismo é essa aí que está na imagem de vocês, socialismo utópico. Por que utópico? Porque eles achavam que
Esses caras que estão aí na imagem para vocês, Saint-Simon, Fourier, Owen, achavam que o próprio burguês ia saber distribuir os lucros e os produtos das fábricas. A gente sabe que não, que todos os direitos dos trabalhadores foram conquistados porque os trabalhadores se organizaram, porque os trabalhadores foram para as ruas, porque os trabalhadores fizeram greve. Ou seja, o próprio trabalhador que forçou o burguês a dar melhores condições de trabalho. Não a bondade do burguês que gerou melhores condições de trabalho. Ok?